Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar. Existe algo especial que eu gostaria de compartilhar contigo. Você sabe que a compilação bíblica ela é dividida em 66 livros e tem um deles que é extremamente sincero. O que eu particularmente aprecio nas Sagradas Escrituras é o fato de que ela não ameniza os equívocos, os erros, os pecados, mesmo dos seus grandes heróis. Então nós vemos Davi, a única pessoa que dentro da construção bíblica é considerado o homem segundo o coração de Deus. Olha que para você ser considerado o homem segundo o coração de Deus é um rótulo realmente extraordinário. No entanto, Davi também é trazido nas Sagradas Escrituras como um preguiçoso. O seu exército estava na guerra, o papel do rei era estar à frente do seu exército, e ele estava no palácio. Diz que era por volta de hora nona, ele acordava. A hora nona era basicamente 3 horas da tarde. Então ele estava acordando, foi tirar uma sesta. E aí ele é um adúltero, porque ele pega e manda vir a esposa do camarada lá. Mas ainda assim, as Sagradas Escrituras trazem ele como o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Ele não era considerado o homem segundo o coração de Deus quando ele caía. Ele era considerado o homem segundo o coração de Deus quando ele estava em pé. Queridos, a característica bíblica, em sua sinceridade, apresentando a condição humana, ela não ameniza, muito menos encobre os defeitos dos personagens heróicos. Como citado Davi, temos Pedro. Estes e tantos outros, nós temos então, portanto, a certeza de que a Bíblia transcende tempos e gerações. Ela fala a nós hoje, fala a você e fala a mim, como se estivesse sido escrita para nós, o que de fato foi escrita para nós. Na Bíblia, geralmente, nós encontramos pessoas que conhecem bem a Deus, dialogando com Ele, muitas vezes com uma sinceridade surpreendente. Mas me atrevo a dizer, nenhum livro da Bíblia é mais direto do que o pequeno livro de Abacuque. Olha só o que o autor diz. Olha, em algum momento, humanamente falando, parece até um conceito de petulância. E ele diz, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas atual agora não é mais, onde o que era nobre, repreensível e libado agora não é mais? E o nosso profeta Abacuque, ele está olhando em seu entorno e ele vê a mesma coisa. E Deus? O que é que Deus está fazendo? Aparentemente Deus não está fazendo nada. E sejamos francos, eu não estou aqui para insultar a inteligência de vocês fingindo que não existem problemas. Mas essa é uma pergunta muito comum. Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Quando a gente dia após dia fica sabendo de que um homem, num ato de ciúme, esfaqueia a própria esposa. Uma mulher, num ato desesperado, vai com o carro com a filhinha do lado, manda uma mensagem para o ex-marido dizendo agora você vai sofrer e se envolve num acidente voluntariamente, onde o dono do caminhão diz eu não sei o que aconteceu, eu estava indo na minha pista e ela veio no sentido contrário e quando estava em cima do meu caminhão ela simplesmente virou e bateu. E a gente pergunta, Deus, até quando? Por que o Senhor não está fazendo nada? Por que, Deus, que o Senhor não faz alguma coisa? Essa também foi a pergunta feita pelos judeus em Auschwitz. Eu imagino, quando estavam ali sujeitos ao movimento de Hitler e estavam morrendo pelo simples fato de serem judeus. E eles oravam dizendo, Deus, por que é que o Senhor não faz alguma coisa? A mesma pergunta que nós fazemos ao acompanharmos um ente querido na luta contra uma doença grave. E essa luta ameaça a sua vida e nós falamos, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa?
Quando nós olhamos para as notícias e vemos um mundo cada vez mais catastrófico, cada vez mais caótico, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Vemos injustiça, vemos o corrupto tendo o poder de condenar o outro. Percebemos com o passar do tempo que os homens têm preço e não têm valor. E agora olhamos para o céu e dizemos: Deus, por que é que o Senhor não faz alguma coisa? Olhamos a notícia onde uma pessoa entra em uma creche e assassina a sangue frio crianças. Por que, Deus, você não faz alguma coisa? Por que, Deus? Por que o Senhor não faz nada? Mas então Deus respondeu a Abacuque e revelou ao profeta que em breve permitiria que os babilônios invadissem a terra. Eles seriam usados como instrumentos para trazer o julgamento divino sobre a nação pecaminosa. Nessa hora, Abacuque não deu conta. Era demais para o coração dele. Os babilônios, para Abacuque suportar, não deu conta. Israel era uma nação defeituosa, mas os babilônios, puxa vida, eles eram idólatras, eram pagãos, eram 10 vezes pior. Não é assim que a gente analisa. Poxa, Deus, eu estou em dificuldade, tudo bem que eu não sou a pessoa mais correta do mundo, mas o meu vizinho é baita de um safado, ele avacalha com isso, ele magoa aquele, ele rouba daquele, ele é muito pior do que eu. E nessa hora o profeta diz a mesma coisa: Deus, por que toleras todos os perversos? Por que você fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele? Está escrito lá no versículo 13. Nessa hora o profeta se indigna. Ele diz: os babilônios são muito, muito piores. E o Senhor está permitindo que os babilônios sobrepujem. E aí nós entramos para uma última vertente, que é aquela vertente da vitimização. E eu insisto em falar disso. Uma pergunta muito comum: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Quantas vezes ouvimos as pessoas dizer isso? Por que o Senhor me faz sofrer assim? Por que o Senhor me permite, pesa a mão sobre a minha pessoa? E Deus concedeu ao profeta uma resposta, meu querido. E a mesma resposta que Ele concede a você e a mim hoje. E está lá em Abacuque 2, versículo 4, e diz assim: o justo viverá pela sua fé. E aí nós temos um dilema terrível. Nesse dilema terrível, como vamos viver se muitas vezes nós não temos fé? Deus disse a Abacuque e nos diz hoje para confiar nele. Sabe por quê, queridos? Porque a visão de Abacuque, ela era curtinha, ela só não conseguia enxergar até ali. Mas Deus não, Deus enxerga o todo. A nossa visão, ela é curta, mas a visão de Deus, ela é infinita. E Ele nos ama se permitirmos, Ele vai resolver tudo para que a nossa história tenha um final feliz. Mas para isso acontecer, nós precisamos confiar, ao invés de gastar nosso tempo e energia dizendo: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Por que o Senhor está calado? Por que o Senhor permite que o injusto vá bem? Por que o Senhor permite que o ímpio prospere? Porque ele é muito pior do que eu. Não, Deus não espera isso de você nem de mim. Deus espera que confiemos nele. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que a dor machuque seu coração, mesmo que a solidão invada a sua alma, mesmo que a incerteza seja tão dura que parece que dá de tocar a dor e a tristeza que ela gera, ainda assim, só Deus pode te ajudar, querido. E é por isso que eu e você somos convidados a confiar nesse Deus. Se você já se pegou orando, dizendo: Deus, até quando o Senhor vai aguentar isso? Até quando o Senhor vai permitir esse tipo de coisa? Saiba que Deus ainda está na direção de tudo.
e que eu e você possamos ter em nossa mente enraizada a certeza: o justo viverá pela fé. Com esse sentimento, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, viver pela fé não é uma tarefa fácil. Por isso pedimos encarecidamente nesta oportunidade que aumente a nossa fé, porque nós não temos. Essa é a verdade, nós não temos. Pedimos encarecidamente que nos dê tal capacidade. Fortaleça nossa crença em Ti. E apesar do que vemos, apesar das injustiças, apesar das adversidades, que possamos ter a crença final de que o Senhor está na direção de tudo. Guia-nos e nos protege, meu Pai. São bênçãos que eu peço e Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. Meu querido, escolha confiar hoje. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que você é exemplo de Abacuque e não entenda nada, saiba, Deus ainda está na direção e Ele está cuidando de tudo. Tá machucado e essa angústia já não cabe.